Então é por isso que agora a história vai deixar de ser a protagonista e a gente vai contar a política através da história do teatro. Então vamos lá. Antes disso, eu queria fazer algumas recomendações. Por quê? O Drive tem materiais, eu coloquei alguns materiais importantes, todos os materiais que eu usei como referência para essa aula, que eu vou citar aqui, estão lá no Drive. Inclusive, vai ter um determinado momento que eu vou mencionar uma peça, e eu até tinha colocado no slide uma série de trechos dessa peça para eu ler com vocês, mas dada a extensão do slide, eu resolvi remover esse slide da apresentação, transformei no PDF, coloquei lá, então vai ficar como material complementar da aula. Mas, enfim, esses livros que eu estou trazendo aqui, eu não encontrei em PDF. Então, são recomendações, posso deixar os nomes em um Word e colocar lá no Drive também, mas, enfim, são materiais que eu considero importantes para a gente entender essa caminhada do Brecht. Então, começo ali pelo ensaio sobre Brecht, do Benjamin, que é um livro, o Benjamin e o Brecht foram contemporâneos, eles tinham contato, eles conversavam, inclusive a fotinha deles jogando xadrez ali na capa. Esse livro é um compilado de ensaios que o Benjamin escreveu sobre o pensamento do Brecht, sobre as discordâncias que ele tinha com o Brecht, sobre as coisas que eles pensavam juntos. Então, é um livro interessante para a gente entender a temperatura do desenvolvimento do pensamento do Brecht. Daí eu trouxe 3 livros dele, o Poemas, o Conversas de Refugiados e o Histórias do Sr. Koiner. O Poemas é um livro de poemas, e o Conversas de Refugiados e o Histórias do Sr. Koiner são livros, são contos que ele escreveu ao longo da vida, enfim, textos, ensaios, e são muito interessantes para a gente entender o pensamento do Brecht, a forma como ele escreve e a forma como ele se aventura em várias linguagens artísticas e narrativas, enfim. O Vida e Obra, o Brecht Vida e Obra, do Fernando Peixoto, é uma biografia que é muito interessante, porque ele escreve a biografia do Brecht partindo das obras dele. Então, por exemplo, a primeira obra do Brecht é Baal, de 1918. Então, ele começa a biografia por aí. 1918, estava acontecendo isso, o Boal tinha tantos anos, ele se relacionava com tais pessoas. Então, ele vai fazendo uma análise do próprio texto, na medida em que... tem um livro. Na medida em que ele vai falando do Brecht e do trabalho do Brecht. Então, a gente consegue conhecer a pessoa Brecht e o dramaturgo Brecht. Tem um livro também, que não está aí, que agora eu falei trabalho do Brecht, eu lembrei, que é o do José Antônio Pasta, é a dissertação de mestrado do Pasta, com alguns acréscimos. Também, o Pasta faz uma leitura muito interessante do trabalho do Brecht. Então, é outro livro que eu recomendo. E aí a gente entra no Brasil, né? Então, daí para entender o teatro épico no Brasil. Então, daí eu trouxe como recomendações A Hora do Teatro Épico no Brasil, Nem Uma Lágrima e Sinto Drama, da Iná Camargo Costa. Então, esses 3 livros dialogam muito. O Sinto Drama, ela vai falar mais sobre a perspectiva do drama, quando começa esse teatro dramático no Brasil, por que o nome é perigoso, enfim. Ela faz uma análise, a meu ver, bem acertada sobre o período. E aí, na Hora do Teatro Épico do Brasil, ela vai analisar ali a década de 60, quando estoura e quando tem esse diálogo muito mais forte com o pensamento brechtiano, e aí realmente a forma épica ganha um viço. Nem Uma Lágrima também. E o Brecht no Brasil, Experiências e... Experiências e Influências. Organizado pelo Wolfgang Bader, é um livro que é o mais antigo desses, que ele é de 1986, que ele é um compilado dos textos que foram apresentados no seminário, que se chamou Brecht no Brasil, que foi em 1986. Então, é um material muito interessante também para a gente entender aí de que forma que se deu essa recepção. Outra coisa. Ai, meu Deus, o que eu falei? Aí, no cantinho ali, eu trouxe 2 livros, eles estão até no tamanho um pouco menor, porque são livros que são livros muito interessantes, mas são de outra perspectiva. Então, o Voo Brechtiano e Brecht, Um Jogo de Aprendizagem, são livros escritos pela Ingrid Coldella, e a Ingrid Coldella trabalha
a partir das peças didáticas do Brecht, ela trabalha o conceito das peças didáticas na sala de aula, na escola. Então, ela vai pensando a partir do jogo e a partir das peças do Brecht, como criar um processo de aprendizado no ambiente formal de ensino. Eu deixei menorzinho ali, porque não é a minha perspectiva. Eu analiso a dramaturgia, então é uma discussão teórica no campo da dramaturgia, mas são materiais muito importantes também para conhecer e entender a expansão do trabalho do Brecht. Muito bem. Uma última ressalva antes de entrar na aula, de fato. É importante a gente dizer o seguinte, como eu disse, né, que a história vai ceder o protagonismo para o teatro agora, pelo menos por uma hora e meia, o que a gente tem que entender, né? Existem alguns discursos que são comuns que a gente precisa começar a colocar sob o prisma da reflexão crítica. Então, por exemplo, a gente ouve com certa recorrência que a arte ela é uma expressão da vida, que a arte ela é o espelho da vida, que a arte ela é isso, ela reflete a vida e tal. E isso a gente pode dizer, claro, né? Enfim, cada um tem uma perspectiva, mas a gente precisa pensar que, além de tudo, essa é uma visão um pouco instrumental da arte, é como se a arte estivesse a serviço de representar o seu tempo histórico. E não é isso que acontece, mas existe um diálogo entre elas, entre a arte e a sociedade, entre a arte e o seu tempo histórico. E isso a gente vai ver com muita clareza no Brecht. Não que ele coloque no palco uma situação da vida real, mas o contexto histórico, ele penetra a forma dramática e ele ganha uma dimensão estética própria. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, pensando nisso, eu construí a minha aula pensando em responder 4 perguntas. Quem foi Brecht? O que é teatro épico? Brecht foi superado? E como foi a recepção de Brecht no Brasil? Então, ao final da aula, eu espero ter respondido essas 4 perguntas. Então, para começar, eu me propus a fazer uma breve digressão, principalmente porque eu imagino que a grande maioria dos inscritos e dos participantes, dos e das participantes, como não são da área do teatro, eu acho que é importante a gente pontuar alguns conceitos antes de entrar no Brecht. Por isso que eu propus uma breve digressão, que não vai ser tão breve assim, mas ela é necessária. Por que eu resolvi começar a aula por esse ponto? Quando eu estava gravando o podcast História Pirata com o Rafinha e o Daniel, inclusive vai sair na sexta-feira o meu podcast com eles, o Rafinha, a uma certa altura, me perguntou assim, tá, eu entendo o que você está falando, faz sentido todo o pensamento do Brecht, mas eu não entendo por que usa o termo teatro épico. Porque, pelo que você diz, não... O teatro que o Brecht propõe é muito diferente do teatro épico tal como a gente o concebe. E então a gente pensa no teatro épico como sendo aquela coisa cheia de pompa e tal, e isso não é o teatro brechtiano. Então, por que o uso desse termo? E aí, pensando nessa provocação que o Rafinha me fez, eu resolvi começar essa aula pontuando alguns conceitos. E já vou começar dizendo... Eu vou fazer uma coisa nessa aula em alguns momentos que eu sempre critico. Todo professor critica, eu acho. Que a gente não pode olhar para os conceitos como coisas fechadas, como categorias, e a gente precisa entender que eles são flexíveis, né? Enfim. Mas, por fins didáticos, eu vou trazer os conceitos, e, na verdade, eles são colocados assim pelo Aristóteles, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar pela teoria dos gêneros, aquilo que a gente aprende na escola, a épica, a lírica, a dramática, o que é cada uma dessas coisas, né? Então, eu estou trabalhando aqui com esses conceitos a partir do Rosenfeld, que está dialogando, claro, com Aristóteles, que é o proponente desses termos. Então, a teoria dos gêneros, a gente pode olhar para elas a partir de 2 acepções, a substantiva e a adjetiva. A substantiva é a épica, lírica e a dramática, que a gente estuda na escola. O que é cada uma dessas coisas? Então, a épica, ela tem a presença de um narrador. Pela existência do narrador,
emancipa um pouco da subjetividade, porque o narrador ele vai narrando os estados dos outros personagens. E é ele o responsável por fazer esse encadeamento, né? Essa costura entre os elementos do que ele está narrando. A lírica, por sua vez, não tem o narrador, e é o próprio eu lírico quem expressa suas emoções. E aí, por expressão de emoções, a gente entende uma expressão das vivências intensas, tem muita... É a expressão do estado da alma, né? Então, tem um caráter de imediato muito forte. Tem um soneto do Vinícius de Moraes em que ele fala: apavorado, acordo em treva. Então, esse acordo, na verdade, deveria ser conjugado como acordei, porque ele está contando uma ação que se desenrolou no passado. Ele acordou. Mas não, esse caráter de imediato faz com que ele escreva esse poema no presente. E a dramática, ela prescinde o narrador, e quem faz essa concatenação entre os eventos dramáticos é o próprio personagem. Por meio do quê? Do diálogo. Então, o elemento central da dramática é o diálogo. Então, é o próprio personagem, são os próprios personagens os responsáveis por fazer a mediação das ações dramáticas que se desenrolam ali. E aí, por dramática, existem outras categorias. Dentro da dramática, existe a tragédia, a comédia, a farsa, a tragicomédia, enfim. Essa é a acepção substantiva. A acepção adjetiva, a gente transforma esses nomes, passa para o masculino, e a gente passa a usar esses adjetivos em uma dimensão extraliterária. Muitos de nós já utilizamos o termo épico. Ah, aquele dia foi épico, aquela pessoa é dramática. Então, a gente transforma isso num adjetivo e também num traço estilístico. Porque o que as pessoas começam a entender depois de um tempo? Que as formas não são puras. Então, é possível existir uma épica lírica ou uma dramática épica. Em um dado momento, a dramática faz uso de uma narração. Então, justamente pela possibilidade de encontrar elementos de uma categoria na outra, é que eles pensam, ele traz esse conceito dos traços estilísticos. E aí, a gente entra numa segunda parte da minha digressão, que é entender o conceito do drama. E aí, aqui eu preciso fazer um recorte, que o drama, ele existe há muito tempo, e ele foi se modificando com o passar dos anos. E em cada modificação, dependendo da localidade, ele tem uma característica diferente, ele tem uma expressão estética diferente. Mas a gente vai pensar aqui a partir da perspectiva do drama realista da França. Quando surge, em meados ali do final do século XVIII, o antigo regime começa a entrar em crise, e a burguesia, que estava em ascensão nesse período, e era sempre representada de uma maneira caricata e ridicularizada, eles começam a desejar uma expressão um pouco mais à altura deles, na visão deles, né? Então, eles começam a buscar um teatro sério, que seja capaz de representar os valores dessa categoria, dessa classe burguesa. Então, eles começam a pensar num teatro com um cunho quase catequético, de realmente ensinar e de representar os valores, apresentar os valores morais com os quais as pessoas precisam se imbuir. Então, o drama, justamente por essa perspectiva de ensinamento, ele é autossuficiente, digamos assim. Ele representa a si mesmo. Ele é supra-histórico. Vou explicar isso depois, mais para frente. Ele não faz citação. Como assim? Em nenhum momento, numa representação de um drama realista, a gente vai perceber que tem uma marca do dramaturgo, a gente não vai perceber o ator fazendo menção, se reportando ao público. Não existe essa relação. Por quê? Porque ele precisa desenvolver aquela história e ele precisa que as pessoas entendam aquilo. Então, como eu disse no slide anterior, o que
compõem o drama realista, assim como os outros dramas, são as relações intersubjetivas. Então, é a partir das relações entre as personagens que a gente vai entendendo aquela história. Por meio do quê? Do conflito. Então, a peça começa de uma maneira, enfim, normalmente com as coisas mais pacíficas. Em um dado momento, um conflito aparece, esse conflito ele é elevado a um clímax, ele é elevado à sua expressão máxima. Esse conflito ele é solucionado e aí se encaminha para o desfecho. Por meio de qual mecanismo a gente percebe toda essa construção? Por meio do diálogo. Então, como a gente pensa numa representação... Eu vou ter que ficar mudando aqui as câmeras para não tampar o slide. Como a gente pensa numa proposta de teatro que quer ensinar, eles precisam fazer uso de alguns mecanismos e prescindir de outros. Então, aqui, como a gente está falando de uma identificação que o público precisa fazer com aquela representação, o ator e o personagem, eles constituem uma pessoa só. Então, o ator, ele sente, né, aquela emoção, ele expressa a emoção do personagem, porque ele e o personagem são uma coisa só. Então, quais são os temas desse teatro, desse drama realista? Então, são os valores da burguesia nascente. Quais são eles? Família, trabalho, sucesso. Daqui a pouco, eu vou dar um exemplo de um drama realista clássico, e aí eu acho que isso aí vai ficar mais evidente, vai dar para entender essa ideia. Então, qual é o lance aqui que a gente percebe? Como ele tem o objetivo de ensinar, eles estão criando uma realidade paralela que eles consideram uma realidade ideal na representação. E essa representação, justamente por esse interesse de que as pessoas elas aprendam a partir daquilo, existe um caráter ilusório que perpassa toda essa representação. Por isso o palco é mágico. Como assim mágico? Quando as pessoas entram no recinto teatral, tá tudo apagado, tá tudo fechado. Quando a cortina se abre, a luz incide sobre o palco, o mínimo necessário para iluminar aquela cena que está se desenvolvendo ali, para iluminar aqueles atores, para iluminar aquela representação. Por quê? Porque ele não quer que os bastidores, que a estrutura desse espaço teatral seja revelada. E também por isso, os atores que representam o drama realista, eles não quebram a quarta parede. Eu não sei se todos vocês sabem o que isso significa, mas a quarta parede é essa relação que existe entre o palco e a plateia, né? Então, é como se existisse uma quarta parede, que não existe, é aberto, é o espaço da cortina, e, diferentemente do teatro brechtiano e de outros teatros, os atores do drama realista, eles não se voltam para o público, eles não... É como se eles estivessem representando ali sem ninguém assistir. O público precisa ter a sensação de que ele está olhando pelo buraco da fechadura. E aí, qual é uma das peças que pode servir de exemplo para esse drama que eu estou conceituando aqui? A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. Não é assim que se fala, ele é francês, acho que é Alexandre Dumas. O Daniel sabe falar francês, depois ele fala aí, mas é o Alexandre Dumas Filho. O que é essa peça? Né? Assim, eu vou fazer um breve resumo da peça. E só o fato, percebam vocês, só o fato de eu conseguir fazer um breve resumo dessa peça, apresentando para vocês, em 2 minutos, o fio dramático dessa peça, já mostra o quanto ela é um drama na acepção literal do termo. Por quê? Porque ela tem esse concatenamento dramático que a gente não vai ver no Brecht, por exemplo, que a gente não vê em outros autores, no Boal, por exemplo. Eu estou fazendo gancho com várias coisas de lá da frente, eu espero que isso depois vai ficando mais claro para vocês. Então, qual é a história da Dama das Camélias? A Dama das Camélias é uma mulher que se chama Margarida, que, quando jovem, era cortesã, ela era prostituta, e agora, mais velha, ela
vive lá na casa dela, fechada, ela recebe muitas visitas de homens que a cortejam, mas ela entende que, pelo passado dela, ela não tem o direito de se apaixonar por ninguém, de se relacionar com ninguém. Então, ela é uma mulher muito séria, muito fechada, e ela demonstra o tempo inteiro entender a condição dela. Quando a peça começa, a gente descobre que ela passou por uma enfermidade, que ela está doente, mas que agora ela está melhor. Num passado não tão distante, ela ficou acamada por 2 anos. E em um dado momento, ela descobre que um rapaz, o Armando Duval, visitou a casa dela por 2 anos para saber, para ter notícias do estado de saúde dela. Só que ele não pedia para entrar, ele não pedia para vê-la, ele só queria saber como ele estava. Quando ela fica sabendo dessa história, ela fica tão comovida com a preocupação dele, sem esperar nada em troca, que quando eles conversam uma cena de meia página, ela já está perdidamente apaixonada por ele, e ele por ela, e eles se juram um amor eterno, e eles combinam eles fazem planos de viver uma vida mais reclusa no campo, e aí a cena, claro, existem vários conflitos adjacentes, acessórios, que não vêm ao caso relatar. Eu estou contando só o fio dramático principal. E quando o pai do Armando Duval descobre que eles estão planejando uma vida juntos, ele vai até a Margarida e fala: Margarida, eu sei que você não vive mais a vida que você vivia antes. Você pode ser perdoada aos olhos de Deus e você pode ser perdoada aos meus olhos, mas a sociedade não te perdoa. Então, se você se relacionar com o meu filho, eu corro o risco de colocar o relacionamento da minha outra filha. Eu corro o risco de colocar em risco. Eu posso colocar em risco o relacionamento da minha outra filha, que vai casar com um nobre, e a família espera que nós sejamos aceitos socialmente. E se você se relacionar com o meu filho, isso não vai acontecer. Então, ele pede para ela, né? Eu te peço para que você abandone meu filho. E ela, em nome do amor, acreditando que o amor supera tudo e que ela, de fato, não merece um relacionamento, um amor verdadeiro, ela manda uma carta para o Armando dizendo que está apaixonada por outro homem e eles não se encontram mais. Quando o pai dele, já no final da peça, essa peça tem umas 50 e poucas páginas, eu estou resumindo bastante. Quando o pai dele percebe, lá no final, que o que ele fez foi uma besteira, que eles realmente se gostavam e que eles não podem ficar separados, ele escreve uma carta para o próprio filho explicando a situação. O Armando vai até a Margarida, eles se perdoam, eles se juram amor eterno novamente e ela morre nos braços dele. E ela finaliza dizendo que a morte dela é justificada porque, se tendo o passado que ela tem, se ela permanecesse viva, o amor deles teria manchas. Então, como ela está prestes a morrer, ele vai ter uma lembrança de um amor puro. Então, a Margarida, ela é a personagem providencial para a gente entender a operação desse tipo de teatro. Ela tem a visão da sociedade, essa visão arcaica da sociedade sobre ela compactua com essa visão. E ela é a responsável por dizer nas entrelinhas, e às vezes não nas entrelinhas, o tempo inteiro: não, eu mereço, de fato. Tem uma hora que ela está conversando com uma amiga e ela diz: eu quero lhe roubar o coração, não hei de lhe roubar o nome. Então, assim, ela vai dizendo que ela sabe da condição dela e que ela não merece por conta de tudo que ela é, tudo que ela foi, enfim. Então, é super moralista, é um teatro que realmente traz essa questão da virtude com muita força. Só que, como tudo que vai se desenvolvendo, em um determinado momento, o drama passa a não fazer tanto sentido. Ele vai perdendo essa força expressiva, as pessoas passam a não comprar mais a ideia do drama, enfim, desse discurso virtuoso e moralista, e o drama começa a entrar em crise no final do século XIX. E aí, vários autores, a partir de vários autores, a gente pode perceber essa crise do drama, mas eu trouxe 2, e eu vou falar um pouquinho desses 2, e das peças que eu trouxe como exemplo,
para a gente entender de que forma que essa crise ela vai dando indícios por meio da obra de arte. Então, eu trouxe o exemplo do Ibsen, que a peça é A Casa de Bonecas, de 1879. Então, eu vou fazer um fiozinho dramático da peça também. A peça tem a Nora e o Torvald, eles são casados, e a peça começa com essa representação da família do comercial de margarina. Então, eles são muito apaixonados, eles se amam, eles têm uma vida muito feliz, os filhos são saudáveis, todo mundo bem. E o Torvald, ele foi nomeado para ser diretor do banco de investimentos, ele está prestes a assumir esse cargo. Então, a família está em festa, eles estão muito felizes e tudo mais. Em um determinado momento, uma colega de infância da Nora faz uma visita e a Nora confessa para ela que no passado, uns 2 anos antes, o Torvald ficou muito doente, eles precisaram passar 1 ano fora, em outro país, para tratar a doença, e eles não tinham dinheiro para isso. E ela disse que ia pedir dinheiro para o pai. Ela disse para o Torvald que ia pedir dinheiro para o pai dela, mas a verdade é que o pai dela estava também à beira da morte, e ela resolve emprestar dinheiro de um agiota. E o pai foi o avalista, só que ela falsificou a assinatura do pai. E ela conta isso para essa colega e a gente já entende, opa, então não é tão, o comercial de margarina não é tão comercial de margarina assim. E aí, o agiota, por uma coincidência, não tão coincidência assim, é funcionário do Torvald no banco. E ele descobre que vai ser mandado embora. E aí ele chantageia a Nora e fala, ó, se eu for mandado embora, o seu marido vai descobrir que eu te prestei dinheiro e que você falsificou a assinatura do seu pai. Ela tenta intermediar essa situação, não consegue, ele é mandado embora. E aí o Torvald recebe a carta dele, contando toda a história. E isso aí já é o final da peça que eu estou contando. Se alguém queria ler a peça e não queria spoiler, já falhei na missão, desculpa. Mas vale a leitura, é maravilhoso. Quando ele lê a carta, ele vai encontrar com a Nora no outro cômodo, e ele começa a falar o que vai ser da nossa imagem, da reputação da nossa família. O nosso casamento não existe mais, mas pela aparência você continua morando na minha casa, e a gente continua. Nesse ínterim, enquanto eles estão brigando, essa colega de infância, que era uma amante na juventude do agiota, ela vai até ele, propõe uma reconciliação, e ele fica tão feliz com isso, que ele resolve mandar uma carta dizendo para Nora e para o Torvald que ele perdoa a dívida, entrega a nota promissória e fala, não, tudo bem. Essa nova carta, chega quando eles estão tendo essa discussão. E aí, quando ele lê a carta, o Torvald, e descobre que não, eles não vão ser expostos e que as aparências continuarão sendo mantidas, ele muda completamente o discurso dele. Nora, não, eu te perdoo, eu sei que você fez isso pelo meu bem, eu entendo, e não sei o quê. Nesse momento, essa mudança é a chave para a Nora entender que, na verdade, o casamento dela é uma farsa, que, na verdade, ela está vivendo essa vida de aparências, não vai levar ela a lugar nenhum. Por quê? Aí ela fala para ele, ela fala, olha, quando eu morava com o meu pai, eu era a boneca do meu pai, ele brincava comigo. Depois ele me entregou para você e você passou a brincar comigo, eu passei a ser a sua boneca. E aí agora eu brinco de boneca com os nossos filhos. E essa vida não dá mais para mim. Eu sinto que eu não estou preparada para educar os nossos filhos porque eu tenho uma função antes dessa, que é educar a mim mesma. E você não é homem para me ajudar nesse processo. E ela pega as coisas dela, vai embora de casa e a peça se encerra com o Torvald aos prantos, sem entender. Então, assim, aqui a gente consegue perceber essa crise do drama em 2 instâncias. Na instância da forma e na instância do conteúdo. Na instância do conteúdo, a gente percebe pelo próprio tema que eles trazem, né? Então, vai falar sobre a família, e essa peça começa com uma família maravilhosa e tudo muito bonito, e de repente a gente percebe que isso era só uma vida de aparências, ele, né, esfacela essa visão social da família feliz. E então a gente percebe isso no plano do conteúdo. E no plano da forma,
a gente percebe como a presença do passado. Então, a peça se desenrola no presente, mas ela só é possível de se desenvolver porque tem uma ação que aconteceu no passado e que ela é muito forte. É por conta dela que todo o presente se desenrola. E esse passado ele volta o tempo inteiro para a discussão. Então, só o fato da peça não ser absoluta, né, o presente não está ali com muita força, como no drama realista, a gente já percebe um indício de crise. E o outro indício é pela própria estrutura da peça. Ela começa muito bem, ela tem um clímax, e depois ela se fecha sem se fechar. Ela termina inconclusa, né? Porque a gente não sabe, ela foi embora mesmo, ela vai voltar, e não interessa saber, porque a ideia é justamente essa, é deixar em aberto, né? Então ele faz isso muito bem. Tem a crise, a gente percebe a crise, e ela não é tão forte quanto nas Três Irmãs do Chekhov, que é uma peça de 1901, é a data da primeira representação. Não sei quando ela foi escrita, mas não deve ter sido muito antes disso. Na peça Três Irmãs, a gente consegue entender exatamente o conceito da crise do drama. Por quê? Porque eu não consigo fazer um fio dramático para vocês. Existem conflitos que se desenrolam nessa peça, mas os conflitos eles são tão fracos, eles têm uma dimensão tão pequena, que não dá para dizer que eles vão desenrolando. Então, a peça tem 4 atos que se desenrolam em tempos diferentes, entre eles tem muitos meses ou anos de diferença. Então, a gente percebe já a estrutura dramática levada às últimas consequências, assim, ela está já ali no limite. Principalmente porque o passado, agora mais do que nunca, ele é muito presente. E o presente deixa de ser o tempo do drama. O presente ele fica esmagado entre o passado e o futuro. Por quê? Porque a peça começa com a Olga falando. A Olga é uma das irmãs. É a Olga, Masha, Irina e o Andrei. São 4 irmãos, mas 3 irmãs mulheres. Por isso o nome da peça. Ela começa dizendo, hoje faz 5 anos que nós viemos de Moscou. Ai, como eram bons os tempos em Moscou. Ou seja, na primeira fala da peça, a gente já percebe esse tom nostálgico saudosista. E é isso. Eles falam o tempo inteiro das recordações do passado em Moscou, dessa vida muito maravilhosa que eles viveram em outro lugar, e do quanto eles esperam que isso venha acontecer novamente, do quanto eles esperam poder voltar a Moscou no futuro próximo. Então, o presente ele vira um entretempo, porque eles são movidos no presente pela lembrança do passado, esperando que esse passado se torne o futuro muito em breve. Então, ele tem uma renúncia do presente, uma renúncia da comunicação e do encontro. Por que da comunicação? Porque os diálogos eles são muito truncados, né? É como entre uma fala e outra, é como se faltassem várias páginas de diálogo, porque eles não se escutam, né? O Andrei, por exemplo, não fala em momento nenhum. Em um momento da peça, ele desabafa, fala toda a condição dele, o quanto ele é frustrado na profissão e na família. E aí depois a gente vai ver que a pessoa com quem ele dialoga é o único personagem surdo da peça. E aí ele fala isso. Ele fala: meu amigo, eu estou falando tudo isso para você porque você é surdo, porque você não escuta, senão eu não teria por que falar isso para você. Né? Então, o Chekhov ele leva as últimas consequências dessa estrutura do drama que está em crise. Então, é uma peça maravilhosa justamente para mostrar esse esfacelamento da estrutura do drama realista. E a partir daqui, eles precisavam pensar em soluções. Então, como que a gente resolve esse problema? Existem várias possibilidades. Strindberg é uma delas, naturalismo é outra delas. Se bem que em Chekhov a gente já vai percebendo esses traços do naturalismo. A revista política do Piscator é uma delas, e o teatro épico do Brecht é uma delas. É sobre essa solução da crise dramática, uma das soluções da crise dramática, que eu vou falar agora. Então, aqui acaba a minha digressão, que não foi tão breve, na verdade, eu fiquei uns 40 minutos, eu sou uma piada, mas eu acho que faz todo sentido, eu espero que faça todo sentido, depois vocês me contam, porque o Brecht se opõe a essa estrutura tradicional, mas a gente precisa entender que estrutura tradicional é essa, e é por isso que eu trouxe esses elementos e, enfim, essa discussão para o começo da aula. Pois bem, agora a gente vai para o camaradinho alemão. Então, aos 10 dias de fevereiro de 1898, nasce em Augsburg, na Alemanha,
o Eugen Bertolt Friedrich Brecht. O nome artístico dele, o nome que ele assina, é Bertolt Brecht, que é o nome da aula, inclusive. Eu vou só fazer um comentário, apresentar uma curiosidade para vocês. É que o nome do Brecht escreve Bertold com TH e D no final. E ele assina como Bertolt, com T. Quando ele viajou para Berlim, em uma das muitas vezes que ele viajou, em meados de 1915, 16, 17, por aí, ele conheceu um dramaturgo que se chamava Arnold Bröning, que escreve Arnold, com T no final. Ele achou a grafia curiosa, ele gostou, ele passou a adotar como o nome artístico dele, e por isso Bertolt Brecht, com T no final. No alemão não muda nada, porque o D tem som de T, então escrito Bertold ou Bertold para o alemão não faz muita diferença. Mas em alguns lugares as pessoas escrevem Bertold com TH e D, então tá certo também. Um é nome de registro e outro é nome artístico. O que eu tentei fazer nessa aula? Como é um nome muito famoso, né? O Brecht é muito conhecido, mas eu não sei até que ponto as pessoas conhecem, vocês conhecem o Brecht? Eu, assim como o Marcelo, quer dizer, não com a maestria do Marcelo, mas eu fiz uma linha do tempo e eu vou trazer algumas passagens importantes da vida dele, e junto com essas passagens eu vou inserindo a discussão teórica do Brecht. Então ele é filho, o pai dele se chama Bertolt Brecht também, e a Sophie Bretzin é o nome da mãe dele. O pai dele era diretor de uma indústria de papel, e a mãe era uma protestante fervorosa. Então, assim, pela forma como a família dele é apresentada, a gente percebe que ele tem uma vida confortável, que ele nasce aí numa família de classe média, e isso é simbólico, é importante para a gente perceber como essa veia de militância dele, que não chega a ser militância, né, pela acepção do termo, mas, enfim, esse interesse dele em olhar sempre pelo prisma dos desfavorecidos foi uma escolha dele, né? Não foi, enfim, não tem a ver com o berço. Ele escreveu 48 peças, ele só perde encenação para o Shakespeare, ele foi e continuou sendo muito encenado. Escreveu mais de 2.000 poemas, ele roteirizou 2 filmes, enfim, escreveu muitos contos, como eu disse lá na abertura da aula. Ou seja, ele se aventurou em vários segmentos possíveis aí da arte. Agora, a gente entra no que é o teatro épico. E depois o Brecht começa a designar o teatro dele por teatro épico. Mas depois de um tempo ele fala, não, é teatro dialético, acho que faz mais sentido. Pois bem, a gente acabou de ver que no drama realista, o que conduz a ação dramática são as relações intersubjetivas. É por isso que a gente sabe o nome da Margarida, quantos anos ela tem, as enfermidades pelas quais ela é acometida, com quem ela se relaciona, com quem ela deixa de se relacionar. A gente tem uma descrição psicológica dessa personagem muito esmiuçada, porque me interessa ver de perto a vida da coitada da Margarida. Tá? Brecht vai dizer não, o que importa quando a gente vai assistir uma representação é ver quais são as determinantes sociais dessas relações. Então, não me interessa saber quem é a Milene, quantos anos a Milene tem, o que a Milene faz da vida dela. O que me interessa é olhar para a classe a qual a Milene pertence. E é por essa razão que os personagens do Brecht quase nunca têm nome próprio. Um ou outro tem nome, mas a maioria, e vocês verão aqui, porque eu vou trazer exemplos de peças, a maioria é o menino, o professor, a mãe, o comerciante, o juiz, porque é isso, ele quer representar a classe, ele quer propor uma discussão a partir de uma discussão, ele quer propor uma discussão mais genérica a respeito da relação social e não do indivíduo. Por que isso? Porque ele vê no teatro um potencial transformador. Então, ele quer que, por meio do teatro, as pessoas, os operários, enfim, as pessoas que assistem ao teatro dele, ele queria que as pessoas fossem capazes de identificar no palco, na representação,
coisas que eles pudessem levar para a vida real. Então, que eles pudessem sair daquele momento de representação se questionando acerca de várias coisas sobre a vida. Então, por isso, ele precisa limar o ilusionismo, que é característica elementar do drama. Então, por que ele chama o teatro dele de épico? E é aqui que eu respondo a pergunta do Rafinha lá no podcast e a provocação que ele me fez e que eu apresentei no começo para vocês. Porque a forma épica, pela apresentação que eu fiz no primeiro slide, ela é a única capaz de... É a única que suporta essa contradição existente entre sujeito e objeto. O sujeito é o personagem e o objeto é aquilo que está sendo narrado, é o mundo, as relações, enfim. A forma épica é a única capaz de mediar essa contradição. E é essa contradição, é a partir dessa contradição que o Brecht quer falar. Então, por isso que ele chama o teatro dele de épico, num primeiro momento. Então, o que era muito forte no drama realista, e essa informação eu me esqueci de dar, vou dar agora, era a catarse aristotélica. O que é a catarse aristotélica? É justamente essa capacidade de se identificar com o personagem de uma tal forma que você se apropria das emoções dele. Então, o personagem está chorando, você chora junto, porque você sente a dor dele. Ele está rindo, você ri junto, porque você acha, né? Enfim, você está imbuído das emoções daquele personagem. E o objetivo da catarse aristotélica é justamente esse, pela identificação, fazer as pessoas sentirem medo, sentirem, né? E enfim, aproveitarem essa identificação para se apropriar de alguma coisa. No caso do drama realista, de um valor virtuoso e tal, e moralista. O que o Brecht fala? Ele fala o seguinte: quando a gente está submerso nas nossas emoções, quando a gente está muito exageradamente emocionado, a gente perde a nossa capacidade de pensar criticamente. Então, a gente precisa rever a dosagem de sentimentalismo que a gente coloca na nossa representação. A representação, o sentimento, ele é importante? Ele é importante. Só que tem um limite para que a gente consiga manter a nossa capacidade de refletir criticamente sobre as coisas que estão sendo postas ali. Então, essa é a chavinha que ele vira quando a gente fala em catarse aristotélica. Tem quem diga que o teatro do Brecht é chato, é sério e tal. Não é. É um teatro super divertido, as peças são engraçadas, tem muita ironia e tudo mais. Mas ele vai dosando isso para que não se perca de vista o objetivo principal, que é essa transformação social. Então, o que ele quer mostrar no teatro dele? Que a desgraça do homem é histórica e superável. Então, como ele faz isso? Né? Por meio de qual mecanismo ele pretende fazer isso? Situando historicamente uma dada passagem para mostrar que ela é passageira. Situando historicamente uma situação para mostrar que ela é passageira. Então, assim, a exploração, a fome, a miséria, não é dado, não é imutável, não é metafísico. Acontece porque as relações sociais se encaminharam para esse fim. Mas isso pode ser mudado. Então, diante da forma como as coisas se desenrolam no palco, o que o espectador vai percebendo? Que aquilo que ele tinha como natural, como dado, como imutável, ele começa a estranhar isso, ele começa a perceber esse caráter passageiro dessa situação. Pois bem, isso aí a gente está falando num plano de conteúdo. Se a gente for pensar na forma, vocês vão virar para mim e falar assim: tá, professor, eu estou entendendo, ou não estou entendendo, mas tudo bem. Mas como ele faz isso no campo da forma? Pensemos na representação. Como que ele faz para estranhar, fazer o espectador estranhar tudo isso que você está falando? E aí a gente entra no Verfremdungseffekt, que é o efeito de distanciamento. Né? Se a gente for fazer uma tradução literal, é efeito de alienação. O que dá mais graça ainda para a brincadeira, porque é justamente da alienação que ele pretende tirar os espectadores dele. Então, eu vou trazer aqui, e agora eu estou falando no campo formal, eu vou trazer uma série de exemplos do efeito de distanciamento, vou trazer os conceitos e exemplos de peças, e acho que vai dar para entender. Antes disso, na verdade, vou trazer uma citação do próprio Brecht, em que ele diz o seguinte:
Distanciar um fato ou caráter é, antes de tudo, simplesmente tirar desse fato ou desse caráter tudo que ele tem de natural, conhecido, evidente, e fazer nascer em seu lugar espanto e curiosidade. Distanciar é, pois, historicizar. É representar os fatos e os personagens como fatos e personagens históricos, isto é, efêmeros. E mais adiante, ele finaliza dizendo: chegamos a um dos elementos típicos do teatro épico, o chamado efeito de distanciamento. Trata-se, em resumo, de uma técnica de representação que permite retratar acontecimentos humanos e sociais de maneira a serem considerados insólitos, necessitando de explicação e não tidos como gratuitos ou meramente naturais. A finalidade desse efeito é fornecer ao espectador, situado de um ponto de vista social, a possibilidade de exercer a crítica construtiva. Pois bem. Então, essas duas citações, elas resumem bem o que o Brecht entende por distanciamento. E aí agora vamos aos exemplos. O primeiro deles, né? Primeira forma de distanciar. Títulos, cartazes e projeção de texto. Então, aqui a gente está falando em duas dimensões, na dimensão da dramaturgia e na dimensão da representação. Então, se você está lendo uma peça do Brecht, você vai ver que os títulos, as rubricas, eles comentam a ação e esboçam o pano de fundo social. Aí eu trouxe um exemplo da exceção e a regra. A cena 2. O nome da cena 2 é Fim da Batidíssima Estrada. Então, assim, se o seu objetivo, se você estava curioso e sendo envolvido pelo mistério de saber qual era o fim daquela cena, não, você já vai saber pelo título qual é o fim, qual é o desfecho. Isso no campo da dramaturgia, se a gente está lendo essa dramaturgia. No plano da representação, isso acontece por meio de cartazes, projeção de texto, letreiros que desciam, né, dos palcos. A segunda possibilidade são os coros, que podem ser cantados ou não. Se os coros são cantados, eles são cantados em ritmo antiprosódico, que é justamente para causar essa estranheza, para que você não se deixe levar pela emoção da música e tal. Se eles não são cantados, quer dizer, e mesmo quando eles são cantados, eles têm o objetivo de neutralizar essa força encantatória. E aí eu trouxe um exemplo de um coro que não é cantado, mas que é o poema inicial da exceção e a regra. Os atores, antes da primeira cena, eles se reúnem e falam esse poema que eu vou ler para vocês agora. Agora vamos contar a história de uma viagem feita por 2 explorados e por um explorador. Vejam bem o procedimento dessa gente. Estranhável, conquanto não pareça estranho, difícil de explicar, embora tão comum, difícil de entender, embora seja regra. Até o mínimo gesto, simples na aparência, olhem desconfiados. Perguntem, se é necessário, a começar do mais comum. E, por favor, não achem natural. O que acontece torna a acontecer. Não se deve dizer que nada é natural. Numa época de confusão e sangue, desordem ordenada, arbítrio de propósito, humanidade desumanizada, para que imutável não se considere nada. Então, ele começa a peça com esse poema. Então, ele fala, ó, a história é o seguinte, vocês vão ver isso, vocês vão ver um monte de absurdo acontecer, não se deixem levar por esses absurdos. Então, ele já começa, o coro já começa dando um tapão na nossa cara, e a peça segue adiante. Essa peça é maravilhosa, recomendo a leitura, inclusive, está no Drive. Outro elemento, a ironia, é muito presente nas peças do Brecht. Então, na peça Mãe Coragem, tem um cartaz que está escrito o seguinte, 1631. A vitória de Magdeburg de Tilly custa à Mãe Coragem 4 camisas para oficiais. Então, ele está fazendo uma brincadeira aí, contrastando um grande acontecimento histórico com os pequenos prejuízos do indivíduo insignificante. Outro elemento muito presente também, que justifica o uso do teatro épico, é o ator como narrador, né? Então, o personagem, o ator, em vários momentos, ele representa aquele papel, ele fala aquele texto na primeira pessoa, mas em um determinado momento ele se afasta desse personagem e ele narra as ações desse personagem. Então, ele distancia o ator do personagem e ele narra as ações do personagem dele. E isso é o que acontece no exemplo que eu trouxe eu esqueci de pôr o ano, ficou Brecht, ano, página 219. Na peça Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não. Acontece uma cena, o menino, a mãe e o professor, eles estão
eles estão decidindo se o menino vai ou não vai na expedição, e eles resolvem, enfim, a cena se encerra, ela é toda feita a partir de diálogos. Quando a cena se encerra, os três se reúnem, e aí a rubrica nos indica que eles vão para um outro plano, e aí os três começam a narrar a ação que acabou de acontecer. Eu vou, e aí o menino fala, eu vou, a mãe e o professor falam, ele vai, fazer a perigosa caminhada e buscar remédios e instruções para a sua, a minha, que é a mãe que está doente, doença, na cidade além das montanhas. Então, a cena se desenvolveu, o diálogo aconteceu, e depois eles foram lá e reiteraram a ação pela narração. Eles se distanciam do personagem e começam a narrar a ação do passado. Um detalhe sobre isso de distanciamento da narração, do ator como narrador, acho que é importante dizer. O Brecht, ele não era um homem teórico, ele era um homem da prática, ele não era um homem de gabinete, digamos assim. Ele gostava de ir para o palco, ele fazia as coisas, ele experimentava recursos, desenvolvia os mecanismos na prática. Então, não tem muitos livros teóricos, não tem muitos textos do Brecht falando sobre a teoria dele. Mas, ao longo da vida dele, ele escreveu algumas coisas. E aí, depois, essas coisas foram compiladas num livro que se chama Teatro Dialético, que está no Drive. E em um dos textos que está nesse livro, ele fala, salvo engano, esse texto chama Pequeno Organon para o Teatro, ele vai falar de todos os aspectos da representação, tudo que ele considera muito importante de ter e de como desenvolver. E em um dado momento, ele fala sobre a representação, a atuação. E ele fala que o ator ele tem que estranhar o papel dele. Então, ele fala assim, se em um determinado momento você precisa cantar essa música, não canta essa música no ensaio. Porque a música, conforme você for cantando, ela vai caber na sua boca, você vai ter embocadura para essa música. Na hora de ensaiar, vai falando notícias de jornal, fala, sei lá, outra coisa. Não usa a música no ensaio, porque tem que ser estranho, inclusive para você, porque é através do seu estranhamento com o seu personagem que esse estranhamento chega no espectador. Enfim, só um comentário para justificar o quanto ele realmente leva a sério isso do distanciamento. E um outro elemento, um outro efeito de distanciamento muito comum também, que é o gestos, que gestos em alemão é gesto, mas quando a gente faz a tradução, a gente não traduz justamente por isso, que é para evidenciar a diferença entre gestos e gesto, porque o gestos ele é um gesto social, ele permite tirar conclusões sobre as situações sociais como um todo. E aí eu trouxe uma passagem do Brecht falando sobre isso, que gestos não significa mera gesticulação. Não se trata de uma questão de movimentos das mãos, explicativos ou enfáticos, mas de atitudes globais. Uma linguagem é gestos quando está baseada num gesto e é adequada a atitudes particulares adotadas pelo que a usa em relação aos outros homens. Então, o gestos, ele é representado, ele é formalmente desenvolvido a partir do gesto, claro, mas ele não tem uma dimensão específica, individual. É uma gesticulação que nos remeta a outras condições, a outros ambientes, a outras, enfim. E aí, para fechar essa parte, eu trouxe outra citação, em que ele diz o seguinte: a promoção de um ponto de vista técnico do conteúdo ao nível do elemento autônomo ao qual se relacionam o texto, a música, a imagem, o abandono da ilusão em proveito da discussão, a atribuição de um papel novo ao espectador, em lugar de ser autorizado a se identificar, deve, de qualquer maneira, expressar um voto, e em lugar de se imiscuírem na ação, discutem-na. Todos esses fatos novos deram início a uma transformação que vai muito mais além de uma mera questão formal. Ela começa a atingir a verdadeira função do teatro, sua função social. Então, tudo isso que ele propõe no plano do conteúdo, no plano da forma, é justamente para chegar a esse objetivo dele, que é o teatro como uma forma de promover alguma transformação na sociedade. E aí, para falar sobre a escrita dele, da dramaturgia, né, que é o que eu vou me deter hoje, os autores que estudam o Brecht dividem a produção dele em 3 fases.
Primeira fase é expressionista, a segunda das peças didáticas e a terceira é a fase madura. E eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases, trazendo exemplo de peças dessas fases para a gente poder tentar entender aí como que se deu esse pensamento do Brecht. Claro, lembrando que essas datas são flexíveis, né? São só parâmetros, e eu coloquei o maduro entre aspas ali, porque eu acho que é uma designação delicada, enfim, um juízo de valor complicado, mas dá para entender, né? Mais adiante a gente vai entender por que eles usam esse termo. Então, a primeira fase, que é a fase expressionista. Então, o expressionismo é um movimento aí da pós-Primeira Guerra Mundial, e o Brecht está nesse período, em 1918, que é quando ele escreve o primeiro drama dele, que é Baal. Qual é a característica principal dessa fase? Então, não só o Brecht, como todos os autores, a maioria dos autores que escrevem nesse período, enfim, eles estão devastados pelo fim da guerra, perdida, revolução frustrada. Então, eles começam, e a gente vai perceber aqui pelo Brecht, que é esse mergulho no interior para tentar encontrar soluções para esse mundo esfacelado. E aí, a peça que eu trouxe como exemplo, que eu acho que é a peça mais característica desse período, é Baal, que é de 1918. Na verdade, essa peça tem uma história, a motivação dessa peça é curiosa, porque tem esse autor Hans Jost, ele escreveu O Solitário, que é a história de um poeta rebelde. E o Brecht acha esse texto muito ruim. E ele fala para o amigo dele: "Você quer apostar que eu vou escrever uma peça muito melhor do que essa em 4 dias?" E aí ele escreve Baal. E aí Baal é um personagem, é um poeta, é um gênio que despreza a genialidade, ele nega a vida, a morte e ele mesmo. Ele é um homem chulo, grosseiro, objetifica as mulheres, ele não sabe se relacionar socialmente. No trabalho ele vai mal, ele tem muita qualidade nas produções dele, embora a gente vá ver uma brincadeira aí que o Brecht faz, mas só que ele não consegue se relacionar, né? Ele é uma pessoa confusa, completamente confusa, ele é cheio de travas sociais, e aí o Brecht até diz que o Baal é asocial, porque vive em uma sociedade asocial. Então é isso, é um mergulho na esfera animal como o único caminho para salvar a individualidade. E aí eu vou trazer um poema que o Baal ele declama no meio da peça. Ele está num bar, ele declama esse poema, e aí quando ele finaliza o poema, as pessoas que estão no bar falam: "Nossa, magnífico, que gênio, esse cara é muito inteligente". E na verdade no poema ele está fazendo um elogio à privada, que é esse. Org me disse que o melhor lugar para ele era sempre a privada. É um lugar onde se está contente, por cima estrela, por baixo estrume. Lugar maravilhoso, onde se pode, mesmo em lua de mel, ficar sozinho. Na humildade, lá você se encontra, um ser humano que nada retém. Lugar onde toda sabedoria prepara a pança para novas orgias. Descansa o corpo agradavelmente, fazendo-se algo para si com afinco. Lá você se reconhece a si mesmo, um ser glutão que come na privada. Então a gente vê um poema muito bem construído, a forma impecável, com termos muito elaborados, e ele está falando de uma coisa banal, né, sobre o ato de evacuar, né, está elogiando a privada, que a privada é o melhor lugar. Então a gente vê aqui novamente a ironia e tal, e essa contradição aí entre o que ele usa, né, um poema que a princípio era para ser uma coisa lírica, expressar o estado da alma, e ele está expressando o estado ali, do momento, da evacuação. E aí, em 1923, o Brecht passa a integrar a lista de pessoas a serem detidas, elaborada por Hitler. Por que eu quis trazer essa informação? Porque a vida do Brecht foi uma vida muito complicada. Aquelas, agora eu vou dramatizar a vida do Brecht, para todo mundo ficar triste, chorar e tal, são uma catarse aristotélica aqui em torno do Brecht. Ele, no final das contas, ele virou uma persona não grata, porque ele desagradou todo mundo. Tem uma peça dele que se chama A Decisão,
em que um militante comunista morre. E a justificativa para a morte desse militante é porque ele não teve a disciplina revolucionária. E aí os membros do Partido Comunista pegaram mal com o Brecht, falaram, meu, como que você fala um negócio desse? Tal? Então, assim, ele é perseguido pela direita, as pessoas da esquerda também olhavam de soslaio para ele, assim, não tinham, ele não era, ele tinha oposição por todos os lados. E ele mudou por conta disso, por conta da perseguição que ele sofreu, ele se mudou muitas vezes. Ele morou nos Estados Unidos, na Suíça, na Dinamarca, enfim, vários lugares. E tem, inclusive, ele relatou, na verdade, acho que isso está no documentário, chama de Kunst zu leben, a arte de viver. É o documentário do Brecht, dirigido pelo Joachim Lang, tem no YouTube, é muito legal. Um amigo dele disse que o Brecht, quando ele se mudou para a Dinamarca, ele falou que o critério para ele escolher a casa na qual ele ia morar era a casa que tivesse maior quantidade de portas e janelas, porque daí a possibilidade dele ter êxito em um caso de fuga era maior. Então, assim, só para vocês entenderem o nível, como era a vida dele nessa época. E aí, entre 25 e 26, ele escreve Um Homem é um Homem. Já é uma peça completamente diferente de Baal. A linguagem, acho que Baal é a única que é mais descolada da linguagem que ele desenvolve nas outras peças. Realmente a Baal ela é muito expressiva, é uma linguagem mais truncada. Ele ainda não tinha encontrado o lugar dele na dramaturgia. Um Homem é um Homem já é uma peça completamente diferente. Como eu disse, não dá para a gente desenvolver o fio dramático, porque não é isso que interessa aqui. Mas, basicamente, Um Homem é um Homem é a história de um homem que sai de casa para comprar um peixe para a esposa preparar para o jantar, e ele encontra no caminho 3 soldados que estão saindo para uma missão, e falta um quarto soldado que ficou para trás. Eles falam, você pode vestir a farda do quarto soldado? A gente é só para fazer tal coisa e tal. E ele, sem conseguir dizer não, aceita. Só que isso que era para ser uma condição passageira, vai perpetuando, ele continua, ele fica dias longe de casa até que ele se encontra com a mulher na rua e ela fala, por que você não voltou para casa? Por que você está fardado? O que está acontecendo? Ele fala, eu não sou seu marido, eu sou o fulano de tal, você... Então, assim, o tema é justamente essa despersonalização do indivíduo, né? Ele se transformou, ele adotou completamente essa personalidade, de outra pessoa que ele nem sabe quem era. E aí tem um diálogo, né? Que nessa época o Hitler já tinha, né? Já aparecia publicamente, já dava discursos. E aí as pessoas que analisam a peça do Brecht dizem que isso pode ser uma sátira, né? Uma forma de mostrar essa transformação desse burguês invertebrado em fascista violento. E o quanto isso é inconsciente e lento, né? Não vai acontecendo de maneira gradual e a gente não percebe. Na verdade, a gente poderia dizer isso sobre os dias de hoje também, né? Enfim. O homem se modifica e modifica o mundo, só que essa é a tese do Brecht, só que ele demonstra essa tese em negativo. Por quê? Porque, qual seria o positivo? Mostrar, não, eu tenho os meus valores, eu acho que eu tenho possibilidade de mudar o mundo, ele poderia criar um personagem assim, heróico, acabado, mas não, ele mostra o contrário. Ele cria um personagem completamente despersonalizado e é tão absurdo e é tratado com tanta naturalidade que você estranha a naturalidade do tratamento. Você fala, porra, não faz sentido. Como que o cara tá levando a sério um negócio desse? Porque não acaba, é isso mesmo, achei que era zoeira. Mas não é zoeira. Realmente, ele adota a personalidade daquele soldado e tal. Então, aí ele consegue promover esse distanciamento justamente por demonstrar em negativo essa ideia. E aí a gente entra na segunda fase, que é a fase das peças didáticas. Em 26, eles falam que é o primeiro ano, quer dizer, que é o ano em que o Brecht começa a ler Marx. Ele começa pelo Capital, na verdade, não sei quais outros livros ele lê, mas a partir disso, embora não fique tão evidente
tão explícito. Isso é uma coisa importante de dizer. Apesar do Brecht ter um posicionamento definido, ele nunca falou abertamente sobre esse posicionamento, justamente por ser um cara muito visado. Então, ele nunca se assumiu comunista, por exemplo. Mas, enfim, as peças dele todas falam sobre isso e tal. E ele tinha um discurso muito voltado para o socialismo e tal, mas ele nunca assumiu nada disso. Inclusive, quando ele dá um depoimento para o Comitê de Atividades Anti-Americanas, eles falam, você é comunista? Eles perguntam, ele fala, não, não sou comunista. Mas, enfim, e aí, a partir disso, isso vai ficando mais forte e o entendimento da dimensão política na esfera artística parece que vai ficando mais evidente para o Brecht a partir disso. Isso ajuda a leitura do trabalho do Marx, vai ajudando o Brecht a redirecionar potencializar o teatro que ele acredita ser o ideal. Então, isso vai dando mais clareza na condução do teatro dele. Então, a fase das peças didáticas o que acontece, né, nesse período? Então, as peças de representação, ou seja, aquelas peças que são levadas ao palco, demandam um público, elas têm um caráter explosivo, né? Assim, um impacto muito forte, muito grande. Então, o Brecht começa a perceber, justamente por conta dessa ascensão aí do Hitler, ele começa a perceber que isso seria um risco, né? Esse tipo de representação a essa altura do campeonato. E é quando ele pensa nas peças didáticas, que são peças que não foram feitas para serem levadas ao palco. A única peça que ele escreve com o objetivo de que seja representada é a exceção e a regra. Todas as outras foram feitas para serem disparador de um processo criativo, né? Assim, de um processo de discussão coletivamente. De que jeito? Pensando de maneira deslocada, fica um pouco esquisito, mas aí eu vou situar. Porque na Alemanha, nesse período, tinha 14 mil corais operários de orientação social-democrata. Eram 500 mil pessoas, 70% eram operários. Então, além desses operários terem uma orientação política, terem vínculo com uma determinada orientação política, eles tinham também uma atividade artística que era muito presente. Então, é aí que ele fala, esse é o meu lugar, é aqui que eu tenho que mexer. Então, os grupos de atores vão nesses corais e falam, vamos estudar uma peça? Vamos montar uma peça? E aí, a partir disso, eles começam a discutir, pensar em soluções para aquelas peças. Só que as peças, e aí assim, não só pode ser feito numa escola, pode ser feito, enfim, grupos de pessoas que queiram, que estejam dispostas a fazer teatro, e aí ele usava esses espaços para isso. Então, o objetivo era estímulo à reflexão, os atores ensinam aprendendo e aprendem ensinando, os textos se destinam principalmente aos intérpretes. Por quê? O que ele falava? Ele falava, não, o fim da peça didática, o objetivo principal, é que as pessoas, ao final desse processo, elas tenham tido discussões tão proveitosas que quem participou disso já conseguiu encontrar soluções para aquela peça, já conseguiu transformar os problemas, encontrar soluções para os problemas. Então, o que ele pensa? Que a graça da peça didática reside justamente na discussão que ela vai proporcionar. Então, não precisa ir para o palco. Se eles levaram adiante, com seriedade, a discussão das peças, o objetivo já vai ter se cumprido. Principalmente porque essas peças elas têm um cunho inacabado, né? Elas ficam em aberto, que é o que a gente vai ver com aquele que diz sim e aquele que diz não. Aquele que diz sim, ele escreveu primeiro aquele que diz sim, que é uma peça bem curtinha, de 5 páginas, que o professor vai fazer, eles estão passando por uma epidemia, uma mulher está muito doente, e o filho dessa mulher quer fazer a expedição com o professor vai atravessar, vai subir a montanha, porque após a montanha
estão os médicos que sabem a cura para essa doença. E o menino quer ir junto e o professor não quer levar, porque é uma expedição perigosa. E o grande costume, a tradição, diz que quem passar mal no caminho tem que ser deixado para trás. A expedição não pode ser interrompida. Então, eles precisam seguir adiante. E aí, então, o professor fala: você tem que ir com essa condição, sabendo que se você passar mal, você vai ser deixado para trás. Ele fala: beleza, eu vou. Eles estão subindo, o menino passa mal, e eles falam: tá, então você vai ficar para trás. Só que daí os estudantes que estão com o professor, eles falam: ó, a gente vai ter que deixar o menino para trás. E ele falou: não, eu sei, mas antes ele precisa aceitar. A gente sabe que ele tem que ficar para trás, essa é a tradição. Ele precisa, ele já sabe disso e ele vai dizer, mas a gente tem que ouvir da boca dele que ele está de acordo. Aí o professor vai até o menino e pergunta: olha, você vai ter que ser deixado para trás, você está de acordo? Ele, sim, estou de acordo. Aí, quando o Brecht está fazendo a discussão sobre essa peça na Karl Marx Schule, sobre aquele que diz sim, um menino de 12 anos fala assim: mas por quê? Mas por que ele tem que falar, ele tem que estar de acordo? Por que você não escreve aquele que diz não? Dizendo que ele não está de acordo. E aí Brecht escreve aquele que diz não. Parênteses, percebam aqui o objetivo da peça didática. É justamente esse. E aí o Brecht escreve aquele que diz não, que é a peça que tem também 5 páginas, é a mesma história, só que no final o menino fala, olha, eu, antes de sair em expedição, eu aceitei a condição. Só que agora eu estou me sentindo mal e eu quero que vocês voltem comigo. Eu acho que vocês podem, essa expedição pode ser refeita. E os estudantes falam: olha, isso não é o grande costume, mas faz muito sentido. Eu acho que a gente pode romper o grande costume, porque o argumento tem muito sentido. E aí ele traz essa discussão, né, sobre estar de acordo mesmo não estando. E aí o Brecht fala depois: não falávamos em nome da moral, e sim em nome dos prejudicados. Trata-se realmente de duas coisas bastante distintas, pois frequentemente se lança mão de considerações morais para dizer aos prejudicados que devem contentar-se com sua situação. Então, quando esse menino de 12 anos faz esse comentário para ele, daí ele fala: é esse o ponto, né? É esse o espírito. Pois bem, aí em 1931, entre 31 e 32, ele viaja para Moscou e é quando estreia o filme dele, que se chama Kuhlevampe oder Wem gehört die Welt. Na tradução literal, Kuhlevampe é o acampamento que tinha num lugar na Alemanha para os desempregados, para as pessoas desalojadas de suas casas, no auge ali do desemprego, da Grande Depressão, pós-Grande Depressão. E a tradução, então, Kuhlevamp normalmente não se traduz, porque é o nome do acampamento, mas dá para traduzir como ventres gelados. Mas o Oder wem gehört die Welt é Kuhlevamp, ou quem é o dono do mundo, ou fazendo uma tradução mais literal, a quem pertence o mundo. E é um filme muito legal, mas, enfim, não vou falar sobre ele por conta do tempo. Esse filme é banido na Alemanha, mas passa lá e tal, em Moscou, no caso. E a gente entra na terceira fase, que é a madura do Brecht. Começa ali, no mesmo período, entre 31 e 32. Por que eles falam que é a fase madura do Brecht? Porque ele supera dialeticamente as duas fases anteriores. Ele entende que não precisa renunciar à personalidade, como é o caso do Baal, não precisa renunciar à vida, como é o caso daquele que diz sim, aquele que diz não. Ele entende que a ação é a reconciliação entre indivíduo e coletivo agindo no mundo. Então, essa é a fase das peças mais longas, que tem discussões muito mais aprofundadas. E, inclusive, por exemplo, uma das peças desse período é a Santa Joana dos Matadouros. Tem 220 páginas essa peça, é uma peça enorme. E super densa, a leitura super densa. Então, eu acho que é por conta desse nível de elaboração formal, estética, política, social e econômica, que eles chamam essa fase de madura, porque é quando ele está no auge ali do pensamento dele. E aí, para dar um exemplo desse período, como tenho feito em cada fase, eu trouxe a peça A Mãe, que é uma adaptação do romance do Gorky. Qual é a história dessa peça, né? Não dá para desenvolver novamente,
mas é uma mãe que o filho é um operário e o marido também, o falecido marido também era operário, e o filho, uma greve está prestes a estourar, e o filho foi designado para panfletar na porta da fábrica. E aí, sabendo do risco dessa panfletagem, a Pelagueia Vlasova, que é a mãe, que é essa personagem, ela assume essa responsabilidade para eximir o filho desse risco. E aí ela vai. Só que ela nem sabe ler. Ela vai só porque ela ficou sabendo que era arriscado. Então, para poupar o próprio filho, ela vai no lugar dele, mas ela nem sabe o conteúdo daqueles panfletos. E ela está lá distribuindo os papéis e ela vê 2 operários apanharem só por terem lido aqueles panfletos. E isso desperta curiosidade, para dizer o mínimo, nela. E aí, a partir disso, ela começa a se envolver, né? Então, ela muda. A gente acompanha na peça essa transformação de um cristianismo passivo para um comunismo ativo. E ela, justamente pelo interesse em lutar pela causa, ela aprende a ler, porque ela não sabia ler, né, no início da peça. Então, a peça, a primeira cena da peça, ela está preparando uma sopa para o filho, e a sopa é ralinha, porque eles estão sem dinheiro, não tem comida, então é uma sopa ralinha. E aí ela fala, eu tenho quase vergonha de oferecer essa sopa para o meu filho, eu não vejo saída. E essa frase é muito simbólica, porque ela é do começo da peça. Então, de fato, ela não vê saída, porque ela está pensando individualmente. E aí, o que a peça inteira vai mostrar depois para a gente, e para ela, principalmente? Que tem saída, mas a saída é articulação coletiva, ela não pode encontrar uma saída sozinha. E aí, a peça inteira se encarrega de mostrar para a mãe e para a gente que está lendo essa peça que a construção dessa caminhada coletiva, né? Enfim. Outra coisa que é importante de pontuar, a forma como a dialética, como o Brecht pensa dialeticamente esses personagens e a construção dessas narrativas, né? Então, essa personagem, ela não está acabada, ela não é positiva, é sempre pela via negativa. Ele traz um monte de contradições que é justamente para a gente entender, para a gente aceitar as contradições do processo, né? Então, ela não começa porque ela acha que o papel dela é contribuir com a sociedade de alguma forma. Ela começa porque o filho dela, que ela quer poupar o filho dela do risco. Então, é o instinto materno que faz ela distribuir panfleto. Não é o interesse em ajudar a causa operária ou qualquer coisa desse tipo. Pois bem, em 33 tem a ascensão do Hitler, é quando o Brecht foge para a Dinamarca. Em 35, ele perde a cidadania alemã. Em 47, no depoimento ao Comitê de Atividades Anti-Americanas, como eu disse, né, ele falou que ele não era comunista e nesse dia ele vai embora dos Estados Unidos. Aí, em 48, ele retorna à Alemanha, quando ele escreve e publica o Pequeno Organão para o Teatro, esse texto que eu já mencionei aqui. Em 49, ele funda, com a Helene Weigel, que era a esposa dele, a Companhia Berliner Ensemble, que existe até hoje, na Schiffbauerdam Theater. E em 56, ele morre aos 58 anos de infarto dentro da casa dele. Pois bem. Aí, finalizada essa trajetória do Brecht, eu vou para o segundo ponto, que é a discussão a respeito do caráter passageiro do Brecht, né? As pessoas que tentam encontrar falhas, enfim, no Brecht, enfim, acusar e desqualificar o trabalho dele, começam a tentar encontrar esses furos, e um deles, para dizer que o Brecht está superado e que não faz sentido falar sobre Brecht nos dias de hoje, e aí nos dias de hoje eu estou falando já do final dos anos 80, 90. Um dos argumentos muito utilizados para esse fim é o da apropriação do distanciamento como método. Então, por exemplo, num comercial de Bombril, do final dos anos 80, o ator faz isso na televisão. Ele entra em cena, ele monta o personagem dele, ele põe peruca, põe sei lá o quê,
ele dá o texto da personagem, ele desmonta o personagem, ele narra a ação do personagem. Ou seja, ele vai fazendo uso dos efeitos de distanciamento do Brecht. Outro exemplo, os jornais, né? Jornal de televisão. Sempre a abertura do jornal é sempre com a câmera filmando os bastidores. Então, filma a redação, filma as outras câmeras, filma a bancada fora da angulação normal. Ou seja, querendo evidenciar esse caráter anti-ilusionista. Então, ó, a gente está mostrando a realidade. Então, aí o que as pessoas começam a dizer? Será que o Brecht não perdeu a atualidade justamente por ter tido seus efeitos e a sua proposição formal apropriados justamente por aqueles contra quem ele se colocou em vida, né? Então, assim, o que ele tinha de mais inovador para oferecer foi cooptado? Será que não acabou o legado do Brecht, né? Enfim, não tem mais o que ser feito? E aí, eu trago aqui como interlocutores para esse argumento, o Roberto Schwartz, o Antônio Pasta e o Sérgio de Carvalho, e eles falam isso. Eles falam, não, teve uma apropriação do campo formal? Sim, teve, mas a gente está falando aqui do plano da forma e do conteúdo. Então, assim, uma vez que o Brecht utilizava a forma para elucidar questões que ele trazia também no campo do conteúdo, são dimensões que são imanentes. A gente não pode dissociar uma da outra. Então, uma vez que você se apropria só da forma, de fato, está havendo uma apropriação. Mas essa anulação da dimensão histórica e dialética nos faz concluir que não é uma apropriação do teatro do Brecht, que, portanto, o teatro do Brecht continua atual. Tem até acho que é a Iná Camargo Costa que fala isso, é um comentário meio... Ai, como é que fala? Ela fala, ou o Sérgio de Carvalho, não sei. Enquanto houver capitalismo, o trabalho do Brecht é atual, porque o objetivo dele era se opor ao capitalismo, né? Então, tem essa fala, não sei se é da Iná ou do Sérgio. Mas, enfim. Então, sim, existe uma apropriação, e o fato deles se apropriarem do mecanismo do Brecht não anula a importância e a potencialidade dele, porque eles fazem isso de maneira parcial, equivocada e incompleta, né? Porque o cerne do Brecht é justamente a junção entre o conteúdo e forma, que não é o que eles fazem aqui. Eles olham para o Brecht como um método replicável, e aí isso cessa completamente a capacidade de entender o Brecht dialeticamente. E aí, para confirmar essa discussão, eu trouxe uma citação do Sérgio de Carvalho, em que ele diz: as ações desenvolvidas por Brecht impõem aos encenadores de hoje atualizações dos assuntos e, portanto, delas próprias como forma, numa renovação de sua perspectiva histórica. O que é isso, senão reflexão dialética tornada ação material? Essa é uma citação. E a outra é essa aqui, em que ele diz que o efeito não se completa sem que a imagem cênica ofereça consigo uma possibilidade de indagação sobre sua perecibilidade, sua transformabilidade, ou sobre a causalidade social do acontecimento mostrado ou sugerido pela cena. Muito bem. Então, aqui finalizamos a terceira parte da aula e vamos para a quarta. Agora, tecnicamente, eu estou no tempo. São 8h40, eu deveria finalizar a minha aula agora. Eu resumo e sigo adiante, eu paro por aqui, deixo a modernização do teatro brasileiro para possíveis relações. Marcelinho fez assim com o dedinho, acho que é não, continua? Continua, vamos lá. Tá, então vamos lá. Mas eu acho que eu vou ser breve, assim, dá para resumir. Vou ser breve, daí vou falar 40 minutos. Tá, então a modernização do teatro brasileiro, eu estou usando aqui como referência um texto do Sérgio de Carvalho, Atitude Modernista no Teatro Brasileiro, em que ele faz uma divisão muito lúcida da forma como se deu a modernização do teatro brasileiro. E aqui ele está pensando a partir de 3 décadas, 30, 60 e 90. Essas são as balizas cronológicas nas quais ele insere elementos de modernização do teatro brasileiro. Então, na aula passada, eu falei, Marcelo, não tinha aula melhor para ser para mim estar depois.
porque ele mencionou algumas coisas que tinham muito a ver com a minha aula e eu acho que construiu um gancho legal para mim. Mas é isso, o Marcelo mencionou a Semana de Arte Moderna de 1922, né, por exemplo. Então, nessa época, no Brasil já se movimentava pensando numa modernização da forma artística, e aí cada um no seu campo. E aqui eu vou falar do campo do teatro. Semana de Arte Moderna ela foi mais voltada para a área das artes visuais, e eu vou falar como ela aconteceu também no teatro. No campo do teatro, ela começou na década de 30, e claro, bom, depois eu faço esse comentário. Ela começou na década de 30, mas ela não foi materializada, ela não foi para o palco. Foi uma renovação que se deu no campo da dramaturgia, né? Então ela ficou restrita ao campo dramatúrgico. Então, o que autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Juraci Camargo fizeram? Eles começaram a pensar em formas diferentes e colocar nessas formas conteúdos diferentes, provocando daí um abalo nas propostas de encenação e, no caso, de dramaturgia que existiam até então. Então, existe uma modificação, mas ela não vai para o palco, que é o que acontece na década de 60. Então, na década de 60, essas renovações do campo dramatúrgico permanecem, ganham força e ganham materialização, vão para o palco. Com quais, né? Quais grupos? Teatro de Arena, Teatro Oficina, CPC. E o comentário que eu ia fazer antes? Essa divisão, né, entre 30, 60 e 90, eu acho que é uma divisão muito providencial para a gente entender, mas assim, como tudo na vida, não é fluido, não é linear, não é livre, isento de contradições. Então, em 40, por exemplo, ainda tem muito, na verdade, até hoje, até os dias de hoje, tem muito drama realista sendo feito, sendo colocado no palco. Então, assim, eu estou falando de recortes, né? Eu estou falando de possibilidades de pensar e de perspectivas outras a partir das quais a gente pode olhar o teatro. E aí, aqui, então, na década de 60, e na década de 90, esse ciclo ele é aprofundado e levado adiante até hoje, da década de 90 até os dias atuais, por grupos como a Companhia do Latão, Coletivo Comum, que antes era Kiwi Companhia de Teatro, o Alfenim, o Oi Nós, Aqui Travês, enfim, são grupos que levam adiante a ideia de um teatro engajado, político, épico. Mas eu vou falar sobre a década de 60, porque é especialmente a década em que o pensamento do Brecht ele começa a ganhar terreno aqui. Na década de 60, em 58, para ser mais exata, quer dizer, assim, ó, o Brecht ele entra no Brasil, ele entra, é maravilhoso, né? Coitado, o cara já estava até morto nessa época. Mas na década de 40 começam a chegar algumas coisas, algumas peças, mas é tudo, como diz a Iná Camargo Costa, restrito, é tudo assunto de especialista. O Brecht ainda é assunto de especialistas, porque são os artistas que se interessam por uma linguagem nova, vão buscar e discutem entre eles, mas isso não é publicizado, isso não é levado ao palco, então fica restrito ali à classe artística. Na década de 40 e 50, até que em 58 ou 56, uma dessas duas datas, a primeira peça do Brecht é representada profissionalmente no Brasil, que é a Alma Boa de Setsuan. Ela é representada, ela é encenada no Teatro Maria de la Costa. Algumas peças do Brecht já tinham sido representadas antes, mas eram grupos amadores, era um caráter experimental, grupo de teatro, escola de teatro. Então, assim, a primeira representação profissional foi em 56 ou 8, eu acho que foi 58. A Alma Boa de Setsuan, que é uma das peças da fase madura do Brecht. Nesse mesmo ano, foi em 58, sim, eu estou confundindo, porque o Arena iniciou as atividades em 56, o Teatro de Arena. Eles iniciaram as atividades
levando ao palco semanalmente, mensalmente, encenações, montagens de peças que eles importavam, né? Peças de autores de fora, eles levavam para o palco, enfim, essa era a atividade do grupo. Até que, em 58, eles percebem que eles estão com uma dívida muito grande, que eles não vão conseguir levar adiante as atividades do grupo, então eles resolvem encerrar, fechar o espaço, encerrar as atividades do coletivo. E eles falam, bom, já que a gente vai fechar, vamos fechar com uma dramaturgia nacional. E aí o Guarnieri fala, eu escrevi uma peça, eles não usam black tie. E aí, essa peça, eles montam essa peça, representam essa peça, e a peça tem sucesso de público, eles ficam 10 meses em cartaz, o que era muito para aquela época. E aí o grupo renasce. E aí, a partir disso, percebendo que o público estava muito interessado, tinha um grande interesse, né, na dramaturgia nacional e na forma como eles estavam fazendo aquilo, eles propuseram os seminários de dramaturgia. Quer ver? Ai, meu Deus, vai cair tudo. Bom, esse é o livro Primeira Feira Paulista de Opinião. Eles falam bastante sobre esses seminários de dramaturgia. Os seminários de dramaturgia nada mais eram do que seminários para eles em que eles estimulavam a escrita dramatúrgica por parte dos membros do grupo, né, dos artistas e tal. E aí desse seminário saíram muitas peças e muitas delas foram representadas. 2 delas foram Revolução na América do Sul, do Boal, e A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. Existem várias peças desse período, mas eu trouxe essas 2, que são ambas da década de 60, do ano de 1960, porque o Augusto Boal e o Vianinha, eles entendem, eles conseguem, eles têm a sensibilidade de perceber com precisão a importância de ser brechtiano diante do Brecht. Com brechtiano eu quero dizer pensar dialeticamente diante do próprio autor. Então, são dimensões históricas, são constelações históricas muito distintas. Alemanha, Brasil, períodos históricos diferentes. E aí o Boal e o Viana, eles entenderam que não dava para olhar para o Brecht como um modelo, instrumentalizar a proposta do trabalho do Brecht. Então, eles se permitiram, e foi muito acertada essa decisão deles, eles se permitiram fazer uso, né, se apropriar da potência expressiva e crítica que tinha o pensamento do Brecht, mas pensando em termos de chão histórico brasileiro, pensando na dimensão social que é própria desse período e nas necessidades e nas demandas desse período, dessas pessoas, dessa classe, enfim, desse grupo. E essas peças tiveram um grande público, tiveram uma adesão muito boa por parte do público e são muito estudadas até hoje, inclusive por mim no meu mestrado, que eu estudo essas 2. Eu não vou... Posso falar das peças depois, se for o caso. Mas eu queria só mencionar Mais Valia Vai Acabar, do seu Edgar... Do seu Edgar, não. Mais Valia Vai Acabar, seu Edgar, do Viana. É uma peça sensacional, que são funcionários de fábrica e os patrões se chamam capitalistas. Aí são 3, capitalista 1, 2 e 3. E aí a gente sabe eles são sempre chamados de C1, C2 e C3, assim como os funcionários, que são os desgraçados. Desgraçado 1, desgraçado 2, desgraçado 3 e desgraçado 4. E ele também escreve sempre D1, D2, D3 e D4. E aí o D4 aí é bem explícita a brincadeira, né? Para fazer aí uma apologia, uma relação com a situação, né? A situação do funcionário, enfim. E
E tem vou contar uma cena só dessa peça, que é maravilhosa, em que um dos desgraçados descobre, por acaso, encontra um papel no chão. Nesse papel está escrito o que significa mais-valia. E aí ele até brinca, né? Na peça, o personagem que jogou fora esse papelzinho fala: isso aqui foi meu amigo Carlão que me falou isso, mas ninguém deixou falar, porque ele estava tentando falar num seminário de economia e ninguém deixou ele falar. Ele jogou fora, ficou bravo, jogou fora. E aí o Carlão, né, brincando da economia do Marx. E aí o desgraçado, quando ele vê, ele toma ciência daquele conceito, ele começa a investigar melhor sobre isso. Quando ele entende o conceito, ele chama o outro desgraçado. Eu não sei qual é, eu acho que é o desgraçado 2 falando para o 4, enfim, não sei qual é, não lembro agora. Mas aí ele chama o outro desgraçado, ele fala: eu vou te ensinar, eu vou te explicar o que é a mais-valia. E aí ele leva para uma feira imaginária. E aí nessa feira, quando você entra, você recebe em dinheiro as horas de trabalho. Então, quantas horas você trabalha por dia? 8. Então, você recebe lá cédulas que totalizam 8 horas de trabalho. Nessa feira vende de tudo. Vende caviar, vende mulher bonita, vende iate, vende praia, vende lancha, vende não sei o que lá, vende tudo. Tudo por um preço acessível, né? E aí o desgraçado que está conduzindo o outro, ele fala: você pode comprar só o que você compra na vida real. Ele fala: não, mas eu queria comprar aquela mulher. Não, mas você compraria na vida real? Não, então não pode. Eu queria comprar caviar. Você come caviar na sua casa? Não, então não pode. Ele fala: compra só o que você compraria, o que você compra na sua vida. Ele comprou, eles saem da feira, finaliza a compra. Quanto que deu sua compra? 2 horas de trabalho. Pois bem, eles se encaminham para sair da feira. Quando eles passam pela portaria, o porteiro fala: você precisa deixar 6 horas comigo. Aí ele fala: não, eu não posso acumular para comprar mais depois, numa próxima vinda. Não, a regra é essa: você entra, recebe suas horas de trabalho, faz a sua compra. Quando você sai, você precisa deixar o excedente. E aí o desgraçado devolve as 6 horas de trabalho. Enfim, o Viana, ele faz uma alegoria, né? Ele transforma aí o conceito em uma alegoria, e de uma maneira muito engraçada, porque a peça ela é toda muito cômica. E então, assim, ele entende como dialogar com esses conceitos mais densos, e é claro, a gente está falando de uma encenação, a gente está falando de uma dramaturgia. Com certeza é possível identificar a densidade do conceito, ela não fica tão evidente na peça, e é completamente justificável, porque não é esse o objetivo. Mas ele encontra um jeito de inserir na discussão conceitos muito densos, como o conceito da mais-valia do Marx, por exemplo. Falei. Bom, o que eu preparei para hoje é isso. Acho que não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu só vou encerrar minha aula lendo um poema do Brecht, claro, em que ele diz: eu, que nada mais amo do que a insatisfação com o que se pode mudar, nada mais detesto do que a insatisfação com o que não se pode mudar. Então, é um poema que ele escreveu entre 26 e 33, período aí das peças didáticas, período da ascensão do Hitler, enfim. Queria agradecer vocês, essas são as minhas referências. Eu vou colocar os meus slides no Drive. Que mais? E aí, minhas redes, podem me escrever. Se vocês quiserem conversar comigo, estou disponível, estou aberta.